Aleluia. Quantos estão felizes? Maravilhoso manter a nossa alegria no Senhor, amém? Confesso que estava com saudade de vocês. Saudade dessa igreja maravilhosa. Deus fará maravilhas esses 4 dias aqui. Creio que Deus vai fazer proezas no nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Joel, capítulo de número 2. Nós estamos vivendo a última hora. Nós sabemos que mais rápido do que podemos imaginar, e a Bíblia diz como um abrir e fechar de olhos, né? Nós seremos arrebatados, estaremos com o nosso Senhor nos ares. Uau! E vai ser algo maravilhoso. Amém? Diga para o seu vizinho, está pronto para o arrebatamento, meu irmão? Está pronto para algo grande que está para acontecer? Aleluia. Versículo de número 28 do capítulo 2 de Joel. Joel, capítulo de número 2, verso de número 28. Hoje eu vou falar sobre Deus que opera maravilhas. Nós precisamos entender que nesses últimos dias, para que toda palavra se cumpra, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria, e também por se multiplicar a iniquidade, Deus vai abreviar o tempo para que os filhos dele não se percam, porque a iniquidade tem se multiplicado. Eu creio que você tem visto coisas que não eram normais, hoje está parecendo mais normal do que podemos imaginar. Nós temos visto o inferno, como a Bíblia fala, as trevas cobrindo a terra. A consciência de justiça foi perdida. A consciência de santidade, de compromisso. Eu creio que até muitos cristãos têm vivido essa coisa de não ser comprometido com o reino no seu máximo. Nós temos visto pessoas muito levianas com as coisas do Senhor. Pessoas abrindo mão de princípios do reino. Nós temos visto pessoas que conhecem a palavra permitindo ser enganado por alguma coisa, porque querem ser simplesmente aceitas. Mas nos últimos dias, ou melhor dizendo, no início da igreja, a igreja não foi aceita, a igreja foi rejeitada, porque eles decidiram acatar os princípios de Deus. Jesus foi rejeitado porque decidiu acatar os princípios de Deus. E hoje nós temos visto a igreja ser aceita. Porque muitas vezes nós estamos simplesmente, não, o amor não pensa assim. O amor é ficar firme no que Deus falou. Aconteça o que aconteça. Vocês estão comigo? E nós estamos tão necessitados do derramar do Espírito Santo nesses últimos dias, do que você jamais imaginou. Porque o derramar do Espírito Santo produz santidade. O derramar do Espírito Santo produz compromisso. O derramar do Espírito Santo produz um imenso desejo de conhecer Deus. O derramar do Espírito Santo vai libertar-nos de nós mesmos e vai nos colocar numa posição que, se tiver que morrer fisicamente por Jesus, morreremos. E daí, essa vida não se torna importante mais para nós. O carro não terá tanto valor que tem hoje. O dinheiro não terá tanto valor que tem hoje. Você vê como a igreja está defasada, porque isso começou há anos atrás, mas até hoje há uma luta dos cristãos vencerem o dar, o dizimar, o ofertar. Isso não poderia acontecer numa igreja que começou com pessoas vendiam o terreno e davam tudo, nem davam dízimo, eles davam tudo. E hoje você vê que pessoas questionam Deus, questionam a palavra, questionam, mas uma vez que você é cheio do Espírito Santo, não existe questionamento, porque Ele responde tudo. Porque Ele sabe tudo. E nós precisamos entender que dentro de nós habita aquele que sabe tudo. O Espírito Santo sabe tudo. E o saber é diferente do conhecer e entender da nossa mente. A nossa mente leva tempo para aprender uma coisa. O saber no Espírito é imediato. A Bíblia diz, os que são da fé sabem que são abençoados. Talvez você não entenda como, mas você sabe. Porque o seu espírito, ele é perfeito. A Bíblia diz que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Mas entre o que está no celestial
vir para o material, há um processo de tempo, há um processo de manifestação, saindo do invisível para entrar no visível. A cura já está disponível, mas para ela entrar no visível tem uma batalha de tempo, de resistência, porque o diabo sabe que aquilo manifesto glorifica Deus. E aí ele fará oposição. Há duas maneiras de prosperar na terra: uma na sua força, na sua habilidade, ou aceitando o sistema do mundo, e outra pela sabedoria de Deus e pelo Espírito de Deus. E essa da sabedoria de Deus e pelo Espírito de Deus não parece ser uma coisa fácil, porque você vai ter que aprender a ouvir o Espírito para ser guiado pelo Espírito, para prosperar de acordo com o Espírito. E como é difícil isso, porque nós estamos tão ligados com Zap, Facebook, internet. Nós estamos tão envolvidos com o sistema, as coisas estão chamando tanta nossa atenção que a gente fica para lá e para cá, até mesmo naturalmente falando. Hoje as pessoas estão indo para onde lhe é conveniente, não para onde o lugar pode mudar a sua vida. Então elas vêm na igreja e ouvem uma palavra que confronta seu ego, confronta seu pecado, e elas dizem: não gostei daquela igreja. Ela não gostou do que o Espírito Santo falou. Alô? Então, as pessoas estão se mudando, e hoje tem igrejas, eu não vou falar de igrejas porque existe a igreja, existem templos, denominação, sistemas de homem, que favorecem qualquer tipo de pessoas. Mas os de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E nós precisamos entender que nos últimos dias, a Bíblia diz, muitos correrão daqui para lá e ouvirão mensagens que terão comichão no ouvido. Coisas que vão agradar a elas. Você só cresceu porque teve desconforto na sua vida. Você só cresceu ou desenvolveu algo na sua vida porque foi confrontado. Nunca saia desse confronto sabendo que, em primeiro lugar, você já é mais que vencedor. Amém? A Bíblia tem que ser aplicada, e para ela ser aplicada, haverá uma resistência. Lembro que Paulo ensinou pelo Espírito: você não sabe que a sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra pensamentos que virão contra a sua vida, contra sentimentos que virão contra você, coisas mais internas do que externas, coisas mais invisíveis do que visíveis. Porque se fosse visível era mais fácil de resolver, né? A gente ia lá, batia um papo, discutia, resolvia. Mas espiritualmente, às vezes você está em casa deitado e vem um pensamento, começa uma batalha, um sentimento. Eu estava no aeroporto esses dias e veio um espírito de medo sobre mim no aeroporto. E eu sabia, isso é algo normal. Minha garganta começou a fechar, meu coração começou a bater, eu comecei a tremer. E eu percebi: ei, tem algo anormal aqui? Eu estava bonzinho. E de repente eu disse: espírito de medo, em nome de Jesus, sai. Dei um grito do aeroporto. Todo mundo olhou para mim, mas eu sabia o que estava fazendo. E do jeito que veio, foi embora. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo disse: imagina com quem não conhece a palavra. Imagina aí esses espíritos atacando pessoas nos últimos dias. Para o diabo é assim: se colar, colou. Ele vai lançar um pensamento: se colar, colou. Mas graças a Deus que você está ungido pelo Espírito Santo, revestido pelo poder do Espírito Santo, pode resistir o diabo e ele fugirá de você. E eu declaro maravilhas acontecendo na sua vida, o dobro chegando esses dias, Deus abrindo portas de maneira sobrenatural, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o nosso Deus ainda opera maravilhas, gente. O nosso Deus ainda abre mares, o nosso Deus ainda fará descer pão do céu, se for necessário. Ele vai fazer sair água da rocha, se for necessário. Ele vai fazer você andar sobre as águas, se for necessário, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É hora de crermos que Deus não mudou. E porque não temos visto isso, o patrão chega para nós e diz: falsifica isso aqui, senão você perde o emprego. Aí você diz: ei, eu vou perder o emprego, minha família, meu filho. Deus entende, o senhor entende, Deus não entende.
Alô? Deus não entende. Deus entende que você é luz. Deus entende que você é sal. E o sal faz diferença mesmo. Alguém já comeu alguma comida salgada demais? Já comeu insossa? Já comeu no ponto? Você sabe. Se o sal estiver ali, ele tem diferença. Se ele não tiver, faz diferença. Você tem que fazer diferença. Você está fazendo diferença na sua rua, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você é a curva, você é o ponto que dá o diferencial. As pessoas podem correr para você na hora da pressão, porque sabe que você é firme na fé. E você combate aquilo e não aceita pecado e não aceita prostituição. No momento elas vão te resistir, mas na hora da pressão elas vão dizer, corre para aquele crente, ele sabe orar, aquele é de Deus. Nós precisamos entender que a igreja somos nós e não esse prédio. As pessoas não têm que correr para esse prédio, elas têm que correr para você, que você deve estar cheio de Deus. Elas devem vir aqui porque você está aqui, e porque você é um referencial, e porque sua vida é um testemunho vivo de que Deus existe, de que Deus é fiel, e de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gente, que maravilha é saber que a palavra funciona. Mas vamos colocá-la em prática, senão nós não veremos resultado. Como é que nós temos um Deus que temos e estamos correndo para os bancos para pedir empréstimo? Como é que nós temos um Deus que temos e estamos correndo para homens para nos emprestar? Para agiota para nos emprestar? Para o sistema que o mundo... Olha como é que o mundo está, como é que está o sistema. Vamos ver, porque a gente tem que ser inteligente. Nós temos que ter cheio do Espírito Santo. A única coisa que você tem que ser é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece todo o mercado, todo tipo de bolsa, ele conhece tudo. Ele vai ensinar você a investir, a prosperar, a crescer. E olha que coisa maravilhosa, versículo 28. E acontecerá que depois, diga depois é esse, morte, sepultamento, ressurreição, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas. Derramarei o meu Espírito naquele dia, e mostrarei prodígios no céu. Diga, prodígios no céu. E na terra, Deus quer fazer maravilhas. Prodígio, gente. Se prepare para Deus fazer coisas para você, que nunca Ele fez para ninguém na face da terra. Deus fazendo algo novo para você. Olha comigo Êxodo 34:10, por favor. Êxodo 34:10. E diz assim Deus fez uma aliança. E quando Deus faz uma aliança, o único cuidado quando se faz uma aliança é com infidelidade. Porque a infidelidade quebra o poder da aliança. E a Bíblia diz que Deus não altera o que saiu dos seus lábios. Ele não quebra a sua aliança. Nesse versículo ele diz assim, Êxodo 34:10. Então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas, diga maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faz contigo. Aleluia. Diga para o seu vizinho, coisa grande Deus está fazendo contigo. Pergunta, fala assim para ele, imagina comigo, Deus fazendo por você e para você coisas que nunca foram feitas para ninguém, nem por ninguém ainda nessa terra. Maravilhas, maravilhas. Deus maravilhosamente se ouve para conosco. Nós cantamos hoje à noite, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Imagina Deus te colocando numa casa dos sonhos, sem nenhuma dívida, sem nenhum parcelamento. Simplesmente uma maravilha de Deus. Quanto Adão pagou para estar no Éden?
Não, ele já nasceu lá. E quando ele nasce lá, ou é gerado ou formado lá, ouro já estava lá, prata já estava lá, rios já estavam lá, árvores de toda espécie. Tinham árvores que Deus fez lá só para agradar a vista. Você já teve a experiência de ver uma árvore só para dizer, que coisa linda? A Bíblia diz, Deus fez árvores só para agradar a vista de Adão. Então Deus não quer você numa tapera, nem num carro velho, nem numa casa velha. Deus quer você zero pipoco, aleluia, como diz no Nordeste. Creia, no nome de Jesus. Deus dando uma reformulada geral em você. Diga para o seu vizinho, coisas excelentes. Diga, maravilha significa coisas excelentes, extraordinária, ação extraordinária, além da sua capacidade, difícil de ser feito, difícil de compreender, literalmente maravilhoso. Pensa comigo, Deus fazendo algo para você que é difícil entender. A única coisa é dizer, maravilhoso, Deus é maravilhoso. Que Deus maravilhoso é esse, aleluia. Amém, amados? Diga, sua vida servirá de testemunhos. Deus vai derramar do Espírito dele para maravilhas acontecerem. Agora, maravilhas acontecem, sabe aonde? Em lugares de pressão. Maravilhas acontecem quando tudo parece que está contra, porque é difícil de se fazer e só tem um que opera maravilhas. Quando você lê sobre maravilhas da Bíblia, está atrelado a pressões extremas. Exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Joga esses camaradas no fogo e eu quero ver se o Deus dele livra eles. E a Bíblia diz que os 3 caem atados no fogo e de repente eles estão andando dentro do fogo. E o rei diz, quem mandou jogar 4? Que história é essa? Por que vocês jogaram 4? Não, nós só jogamos 3. Ele olhou direito e disse, ei, esse é o Filho de Deus, está andando no meio do fogo, tira eles de lá. E a Bíblia diz que quando eles saíram, a roupa não tinha mudado de cor, um fio de cabelo não se queimou, nem cheiro de fumaça tinha. Isso significa dizer que o rei se curva e diz, ei, escreve aí, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego é o Deus que livra, salva e opera maravilhas. Alô, o Deus da Igreja Verbo da Vida de Uberlândia é o Deus que livra, que salva e opera maravilhas. Tem algum crente aqui que Deus pode entrar na fornalha por você? Até que ponto você está disposto a ir com Deus? Estão comigo? Esse milagre aconteceu, todo mundo conta ele, mas vamos ver o processo. O diabo, para atacar esses homens, coloca na mente de Nabucodonosor que ele deve ser adorado. Porque em todo tempo o diabo quer tirar a adoração de Deus. Quando o diabo atacou Jesus no deserto, o foco era, se você me adorar, eu te dou. Então o diabo sempre quis adoração. E agora, aquele povo tinha deuses, mas no meio dele tinha 3, de fato 4, Daniel está separado, mas os 3 adoravam a Deus continuamente. E o diabo viu aquilo. Mas o diabo começa a armar de longe. Mas Deus também já está armado de longe. E a Bíblia diz que o rei fez a estátua, alguém acessou ele, levantou a estátua e ele passou um decreto. Todo mundo do meu reino tem que adorar a estátua de ouro que eu fiz, porque eu sou o cara. Sadraque, Mesaque e Abidenego, todo mundo é convocado para a reunião e de surpresa, ele diz, o grupo de louvor vai tocar e na hora que tocar a trombeta, todo mundo se ajoelha e adora esse aí.
Aí os prefeitos, os governadores, os sátrapas, os líderes, os milionários, todo mundo, se ajoelhou. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. A Bíblia diz, imediatamente alguém encostou e diz, aí, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou. Já notou que tem fofoqueiro para tudo? Quando você toma uma posição de ser fiel, pessoas correm para falar mal de você. Que coisa impressionante. E a Bíblia diz que o rei, quando viu aquilo, mudou o semblante. Tem pessoas que têm uma habilidade do inferno para inflamar determinadas coisas. Vou pregar sobre isso hoje não, outro dia eu prego. Preste atenção aqui. O rei vai até eles, chama eles e diz, é bom que vocês adorem. Porque se vocês não adorarem, a estátua de ouro que eu fiz, vou jogar vocês naquela fornalha. Quem de vocês continuaria em pé? Muitos iam dizer, Senhor, tu sabes. Ó Deus, tu está vendo o que está acontecendo. Então, Senhor, temos que andar em amor, Jeová. Tem coisas em Deus que não se negocia. Se o Senhor é Deus, serve Ele. Só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Isso Ele não abre mão. Seja santo, porque eu sou santo. Não tem negociação, meu irmão. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Não tem negociação com Deus, não. Não tem meio termo, não. Ah, mas eu pensei assim. Gabriela, não existe. A Bíblia diz, se Deus é Deus, serve Ele. Estão comigo? O rei disse, o rei com semblante mudado, olhando fixamente para ele, disse, toca! Os caras tocaram a trombeta, todo mundo se ajoelhou. Sadraque e Mesaque ficaram em pé. A Bíblia diz que ele olhou e disse, quem é o seu Deus que vai poder livrar você da minha mão? Ah, meu amigo, aí o problema saiu deles agora. Porque ninguém afronta o Deus vivo. Sabe o que foi que esses caras disseram? Sobre essa questão nós não temos que te responder. O problema saiu da minha mão agora. E aí eles dizem uma coisa tremenda. O meu Deus pode e vai nos livrar da sua mão. Diga para o seu vizinho, você vai precisar de fé para ver Deus entrar em ação por você. Então chegou a hora de falar a palavra a tempo e a fora de tempo. Quando estiverem mexendo só com você, resista firme na fé. Mas quando começarem a afrontar o Deus que você está crendo, comece a louvar, porque a vitória já chegou, porque o milagre já é seu, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Fique parado e veja o livramento que Deus vai dar para você. Agora eles pegaram em peso. Olha que coisa maravilhosa. O meu Deus pode e vai nos livrar da tua mão. E olha que ousadia. E mesmo que Ele não livre, morreremos por Ele. Mas nós não vamos adorar a estátua de ouro que fizesse. Você entende? Isso é uma pressão muito grande. Isso é uma determinação. Isso significa que alguém é comprometido. Sabia a quem estava servindo. Não era Deus de final de semana. Era Deus de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Com esse tipo de gente, Deus entra na fornalha. Estão comigo? A Bíblia diz que Deus entrou, livrou eles, e no final o edital é feito. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego livra, salva e opera maravilhas. Aí ele coloca assim, diante do meu reino, ninguém adora outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga, Deus fará maravilhas por você. E em troca dessa maravilha, Ele vai receber a adoração. Já imaginou pessoas adorando a Deus por sua causa? Você sendo o pivô do louvor e adoração a Deus.
Pessoas levantando a mão e dizendo: oh, eu te conheço, Pai, porque eu vi o que o Senhor fez na vida de Antônio, de José. Eu sei que eles não tinham dinheiro para comprar aquela casa, mas se o Senhor fez por ele, o Senhor vai fazer por mim, porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas nós temos sido criados dentro de uma cultura de correr atrás na nossa força. Mas a Bíblia diz: não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Você sabe o que é tirar 3 milhões de pessoas de uma cidade e colocar em outras sem nenhum deles pagar nenhuma casa, nenhum carro, nada? Deus introduziu eles nas casas. E Deus disse: eu vou dar boas casas para vocês. E as casas que Deus deu para ele eram dos gigantes, sabia? Uma casa de gigante não tem um banheiro apertado, não. Nos quartinhos apertados, porque era casa de gigante. Os mesmos gigantes que eles viram ficaram com medo. Deus disse: fique com medo não, porque esse é o tamanho da bênção que eu vou te dar. Diga: se prepare para coisa grande, meu irmão. Olha só esses 2 versículos. Êxodo capítulo 7, verso de número 3. E Êxodo capítulo 11, verso de número 9. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Diga para o seu vizinho: persevera, meu irmão. Tem coisas que estão acontecendo e a gente diz: mas por que não aconteceu logo? É porque se acontecer logo, o crédito total não vai para Deus. Enquanto você ainda estiver no meio da coisa... Quem lembra do que Deus chamou Ezequiel? Ele disse: vem aqui 1000. E ele andou 1000. E Deus disse: venha mais 1000. Venha mais 1000. Até que ele foi no ponto que não tinha mais onde ele... Era tão fundo que só passava nado. Ou seja, Deus trabalha contigo até que tire tudo debaixo dos seus pés, para você só depender dele. Enquanto a gente tiver, mas tem minha mãe, tem minha avó, tem meu tio, tem fulano, tem aquele dinheiro ali, tem minha reserva ali, tem minha poupança ali. Deus diz: ah, é? Vai me dando. Eu quero que você vá num ponto que não tenha nada, a não ser nadando na minha direção. Aprender a viver no nível alto com Deus. Se você morresse agora, com quem ficava tudo que você tem? Pronto, então já dá ela agora. Se Jesus voltasse agora, hoje à noite, tudo que você tem aí, quem ficava? O celular, o iPhone, a casa, o dinheirinho do banco, o salário que ia receber amanhã, e aí? Ou você queria ficar para receber o salário amanhã? Nós estamos colocando valor no lugar errado. O maior valor da sua vida deve ser Deus e a sua palavra. Não saia da cama sem primeiro ler sua Bíblia, sem dobrar seus joelhos e pedir sabedoria a Deus. O que é que está acontecendo com a nossa geração hoje, que nem escrever, o pessoal está sabendo mais, porque o próprio teclado do computador já escreve por eles. Estamos gerando uma geração de preguiçosos que ninguém estuda mais. Os Estados Unidos fez uma pesquisa que daqui a 10, 12 anos não haverá mais médicos, engenheiros de cálculos, porque ninguém calcula mais nada, ninguém estuda mais nada. É tudo hoje tão fácil. Estamos lidando com vida humana. E eu não quero... Você não colocará a sua vida na mão do dentista que aprendeu online. Estão comigo? As coisas estão sérias, mas nós estamos levando na brincadeira. Nunca se viu tanto pecado hoje. Nunca se viu tanta incredulidade hoje. Nunca se viu tanta frieza hoje.
A experiência com o Espírito Santo tem resumido a grito, pulo, correria. Quando a maior experiência no Espírito Santo é literal transformação. O que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. Se sair alguma palavra torpe da boca, não sai mais. Se era avarento, passa a ser doador. Se era miserável, passa a ser abençoado. Se era maldito, passa a ser próspero em tudo que realiza. É uma mudança completa de trevas para a luz. É porque para nós cristianismo é religião, mas não é, cristianismo não é religião. Não é uma coisa que você andava com terço. Agora eu sou crente, pega uma Bíblia, bota debaixo do braço e agora eu vou para a igreja evangélica. Não, é uma mudança de reino. Porque só existe dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus arrancou você do reino das trevas e transportou você para o reino da luz. Miséria não faz parte da sua vida, pobreza não faz parte da sua vida, inveja não faz parte da sua vida, frustração, decepção, orgulho, vaidade não fazem mais parte da sua natureza. Eu tenho pegado muito crente com depressão. Eu tenho pegado pastores com depressão. Eu digo, você não está crendo nem no que prega? Nem no que prega? Como que pode então pessoas tão deprimidas? Quando cantamos a alegria do Senhor, nossa força, é porque o nível de audição é 100 e o nível de resposta ao que ouvimos é 0,1. A gente está ouvindo muito e praticando pouco. E as muitas informações estão nos fazendo delirar. Entenda? Vamos a um exemplo que eu abro uma escola de você fazer bolo. O irmão aqui abre outra e ele abre outra. Escola de fazer bolo. As 3 melhores escolas de Uberlândia. Aí você diz, oh meu Deus, meu sonho era fazer um bolo. Aí alguém chega para você e diz, olha, tem uma escola ali que ensina a fazer bolo do zero. Uau, eu vou para lá. Aí tem o mestre, como é o nome? Mestre Mateus, Le Chef. O Le Chef e o Le Chef Sejão. Aí você vai na primeira escola e estuda tudo lá. Chega em casa e diz, oh, eu creio que eu sei fazer bolo. Alguém diz para você, então faça um bolo. Não estou sentindo. Não tenho direção agora. Ah, beleza, então beleza. Ah, tá. Aí você diz, eu acho que aquela escola não me ensinou bem. Eu vou para o Le Chef Mateus agora, que é outra escola que tem mais coisas, mais recursos. Aí você vai lá, senta lá, mais informação. Vai colocar a base, que a base é a mesma, mas ele tem o jeito dele, então vai acrescentar e tal. Você volta para casa de novo. Alguém diz, ei, você já fez um bolo? Eu creio que um dia eu vou fazer. Olha, e outra, já comprei todos os ingredientes, está tudo aí. Eu vou tentar hoje. Aí você vai no primeiro dia, untar. Cadê a manteiga? A forma. Untou. E agora? Joga farinha de trigo aqui. Joga farinha de trigo. E agora vamos quebrar os ovos e tal. E você vai fazendo, e bota fermento, e bate para lá. E manteiga, e açúcar. E uma pitadinha de fermento. E salzinho. Meu Deus. E o forno, liga o forno. Você liga o forno. Prepara tudo. E agora? Dê para o forno. Aí você dá para o forno. 30 minutos, 40, 30, sei lá o quê. Será que está bom? Não está? Abre a tampa, olha para lá, olha para cá. Começa a cheirar, mas não está bom, não sei se não sei o quê. O bicho está cheirando, queimou! Você queima o primeiro bolo, queima o segundo e diz, não, isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Acho que eu não nasci para fazer bolo. Alguém diz, mas vai para a escola do Le Chef Sejão. Lá
Tem mais do que as outras duas escolas. Ah, é? Aí você vai lá e tal. É a mesma coisa, é básico, mas algumas informações, algumas experiências a mais. Aí você chega em casa, tanta informação, você diz, eu não sei não o que é que eu faço com isso, não, eu vou tentar. A questão agora não é a informação que você recebeu, é a prática que você não tem. E você não vai ter o bolo só por causa da informação. O que vai te dar o bolo é a prática. Se você ouve que fé vem pelo ouvir, mas não está ouvindo, a prática de não ouvir não libera fé para você. Se você ouve que é dando que recebe, enquanto não dá, não haverá um destrave para receber. Enquanto você ouve que se crê e falar vai ter, e você crê, mas não fala, nunca você vai ter. Se você continua dizendo, amém, eu já ouvi isso, mas o negócio é difícil para mim, é. Eu não sei não, mas parece que tudo para mim é mais difícil. Você vai ter o que você fala. Meu tio chegou para mim e disse, Sejão, meu filho, eu gostei demais do que você ensinou sobre oração de concordância. Você disse que se 2 orar? Eu digo, sim, tio, a Bíblia diz. Ele disse, caramba, então ora aqui por mim. Eu disse, que foi? Ele disse, olha, eu tenho 6 anos de 13º, férias e hora extra. Falei com a mulher hoje de manhã, foi uma briga tão grande, ela disse que não me pagava, eu disse que queria dinheiro, que precisava. Mas eu vi você dizendo aí que 2 concordar, Deus faz, eu digo, é, tio. Ele disse, ora comigo. Peguei na mão dele, em nome de Jesus, tua palavra diz o que 2 concordar na terra é feito pelo Senhor que está no céu. Amém, tio? Ele disse, amém. Mas que ela é ruim de pagar, ela é. Gente, meu tio morreu e não recebeu. Que coisa, não? Então, é impressionante como pessoas ouvem, mas não andam no que ouvem. Estão comigo? Enquanto você não colocar em prática, você não dá por fogo os elementos para o fogo te dá o bolo pronto. E você tem que dar para o Espírito, para receber dele a direção. Milagres aconteceram. Quantos lembram que anjos vieram, diga, anjos vieram, e serviram a Jesus? Da onde aqueles anjos trouxeram aqueles pães e comida? Há uma provisão celestial. Não existe só provisão natural, tem uma sobrenatural que nós cantamos. Depois de 40 dias e 40 noites, resistindo, eu calculei, mais de 960 horas, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, de manhã, de tarde, de noite, no pensamento, na fala, nas ações. A Bíblia diz que aí o diabo deixou ele, e os anjos vieram e o serviram. Diga, maravilhas virão. Quando você permanecer firme na fé, diante de qualquer pressão, meu irmão. Aleluia. Diga para o seu vizinho, tem maravilhas para você. Deus vai fazer maravilhas para você. Olha isso. Êxodo 11, 9. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá. Deus avisa a você o que é que vai acontecer. Olha o que Deus disse. No versículo do capítulo 7 de Êxodo, no versículo 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra os sinais. No versículo 9 do capítulo 11, Deus disse a Moisés, Faraó não vos ouvirá. Ou seja, é simultâneo. Quando você não ouve Deus, o coração fica endurecido. Para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra de Uberlândia. Capítulo 11, versículo 10 de Êxodo. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Essa é a pergunta que não tem como se calar, ou mesmo ser respondida. Êxodo 15, 11. Olha que pergunta maravilhosa. Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas?
eu vou orar no final hoje, para Deus fazer maravilhas pela sua vida. E eu creio que maravilhas vão acontecer. Amém? Qualquer tumor vai desaparecer, o sangue vai ser revertido em limpo, aleluia. Deus vai regular suas taxas, Deus vai fazer coisas maravilhosas, finanças vão chegar, contas serão pagas de maneira sobrenatural, provisão virá, não sei como vai acontecer, mas serão uma maravilhas. Diga, Deus fará maravilhas hoje à noite. Vai restaurar o amor, o casamento, a família. Quando Deus entra, não existe causa perdida. Envolva Deus nessa situação, que o seu problema estará resolvido hoje à noite. E sabe o que é chegar no casamento para uma festa e o vinho ter acabado? E ele pegar água e fazer o melhor vinho. E a Bíblia diz, ali começou a fazer maravilhas. Ele pegou água e fez o melhor vinho. O melhor. O mestre de sala chegou e disse, como é que pode? O cara bota o melhor no início. Porque depois que os cabas já estão na manguaça, dá aos outros que ninguém entende mais nada. Como é que você deixa o melhor para o final? Porque o melhor foi resultado de uma maravilha. O que é que eu aprendo com isso? É que se o seu casamento acabou, não tem mais amor nenhum, coloca a palavra lá. Enche seu coração com a palavra. E a palavra vai ser transformada no melhor vinho, no melhor casamento que você já teve em todos os anos da sua vida. Você vai amar a sua esposa mais do que amou durante toda a sua vida. Ninguém disse amém, mas amém. Eu digo amém para mim mesmo. Aleluia. Deuteronômio 6:22 e Deuteronômio 7:19. Olha esses dois versículos aqui. Deuteronômio 6:22 diz assim: aos nossos olhos, diga, aos nossos olhos. Diga assim para o seu vizinho, aos seus olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra a casa de Faraó. Aleluia. É impressionante que Deus sempre nos chama a viver pela fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas agora Deus está tendo um relato aos nossos olhos. Ou seja, aquilo que era invisível se torna visível. A Bíblia diz que o salmista diz, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou ver. Amém? Que tal você crer para ver uma mudança maravilhosa financeira na sua vida, na sua família? A Bíblia diz assim, o homem de bem deixa uma herança para os filhos dos filhos. Será que você tem que ser próximo? Seus netos vão ter herança sua. Uau, eu declaro você deixando uma herança maravilhosa para os seus netos. Se Jesus não vier daqui a 50 anos, a gente não está mais aqui. Mas minha família não vai passar necessidade. Porque eu vou deixar uma herança para eles. Diga isso comigo, eu vou deixar uma herança para minha família. Aleluia. Nós não temos que deixar dívidas, preocupações, nome sujo. Nós temos que deixar um legado de bênção. Um legado de respeito. Um nome zeloso. Quando o inferno vem, ele vem para manchar tudo na sua vida. Primeiro ele mancha você com pecado, depois mancha você com miséria, dívida, escassez, maldição. Ele quer manchar tudo, o diabo quer manchar toda a sua vida. A Bíblia diz que eles procuraram ocasião em Daniel, mas não acharam porque Daniel era íntegro e tudo. Que vida exemplar, né? Um governo em peso, procurando uma falha no cara e não achou. Sabe que um governo tem recursos. E o recurso do reino estava tudo disponível para achar alguma falha em Daniel. Você já imaginou se Daniel não tivesse pagado aquele pão doce que ele comeu com caldo de cana no bar do irmão Rivaldo, da época? Os caras procurando uma brecha. Olha isso aqui. Daniel não pagou o pão doce. Procuraram, não acharam.
por causa da vida de excelência de Daniel. Ele pagava as contas dele. Aleluia. Ele era honesto, ele era fiel. Foi o que eles fizeram. Foram na lei de Deus procurar uma coisa contra a lei de Deus. Aí eles procuraram entender. Ei, na lei de Deus está escrito que ninguém adora outro Deus a não ser o Deus dele. Então vamos fazer uma lei aqui contra isso. Aí fizeram. Quando fizeram, o rei percebeu que era uma armação contra Daniel. O rei amava Daniel, o cara íntegro, ele se sobressaía entre todos os governadores. E a Bíblia diz que o rei, com toda a força, tentou salvar ele. Mas quando é coisas para maravilha, gente, não adianta ninguém entrar no meio. É correr de Deus para Deus. Que bênção, hein, Mateus? Deus só precisa que do lado de cá você continue crendo que Ele está com você, mesmo que pareça que Ele não está. Continue crendo que Deus está com você. Continue crendo. Não importa se o diabo chega dizendo, cadê teu Deus? Porque está acontecendo. E por que não já te diz, cadê tua fé? Fique firme. Deus está com você. Só grava isso. Eu estarei contigo todos os dias. Não te deixarei, nem te desampararei. Se passar pelo fogo, você não queima. Se entrar na água, não se afoga. Eu estou lá com você. Fica firme com o Senhor aí. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Deus já fugiu da minha mão. Está fora de controle. Não tem mais condição. Não tem quem me ajude. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Diga, eu tenho Deus. Tinha uma música, acho que era de Lauriette, antigamente ela cantava assim. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não há como mudar, não há como lutar. O seu grande poder, Ele faz o que Ele quer. Soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Gente, que maravilha. Eu sou assembleano, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Pensa nisso um pouco. Agora Daniel não tem o rei para ajudá-lo. Não tem ninguém para ajudá-lo. E tem uma lei contra ele. E a lei é dita assim. Se não adorar, vai ser jogado na jaula dos leões com fome. Alguém aqui já viu um leão? Ao vivo, de perto. Eu já vi o bicho. A gente estava lá na África, aí tem um espaço enorme assim para eles. A gente ficou na parte de cima ali. E ele aqui deitado ali. E a gente lá em cima. Aí eu levei a turma de brasileiro lá para a conferência do pastor Cris. Acho que a segunda foi a terceira turma. Aí a gente tudo lá, tinha umas 70 pessoas lá olhando o bicho. E ele deitado, ele estava dormindo. O bicho só dorme, né? Ele estava dormindo lá. E o pessoal, gritando para ver se o leão fazia. A gente queria ver o bicho em movimento. E ele estava lá, parado. Olha que coisa maravilhosa. Meu menino, o Mateus, pegou uma garrafa dessa, ele estava e fez assim, ó. Tchum. Aí caiu 2 pingos, pegou no bicho. Ele fez assim e fez. Meu amigo, os 70 correram. Eu nunca tinha visto uma coisa tão poderosa. E ele não rugiu, ele só fez. Como quem diz, deixa eu quieto. Você imagina o que é o... Aí você já deve ter assistido o Net Geo e o Discovery, quando o leão dá uma patada. Eu comecei a estudar o rugido do leão e o rugido dele vai a 55 quilômetros de diâmetro. Já imaginou? Será que o animal entra em pavorosa quando escuta o rugido do bicho. Ele ganha só no grito. E aí, quando o leão pega uma presa, já era. Ele estraçalha com muita velocidade. Imagina ele comendo uma ovelha. Delícia. E de repente chega um rapazinho aqui, ó. Pega a boca do bicho, abre, arranca a ovelha, pega na juba dele e mata ele.
É uma maravilha o negócio desse, não. Você entende o que é uma maravilha? Está fora do seu controle. Está fora da sua capacidade. Era alguém chamado Davi, desse tamanho do pastor. Desse seu tamanho, Davi era desse seu tamanho. Então, tamanho do pastor Ismael. Fique em pé, por favor. Ó, ele está em pé, mas se ele sentar é a mesma coisa. Ó, é a mesma coisa sentado em pé. Olha só que coisa maravilhosa. Mas ele era do tamanho de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Davi, a Bíblia diz, toda vez que o leão fazia aquilo, Davi ia lá e arrancava a ovelha. Era alguém cheio do Espírito Santo. Você só faz essas coisas se estiver cheio do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Depois vem um urso. A patada de um urso arranca uma árvore. O urso em pé é mais alto que eu. Eu tenho 1,88. O urso tem 2 e pouco. E uma patada dele arranca uma árvore. Davi ia lá, arrancava a ovelha da boca e matava o urso. Toda vez. Quem era Davi? Era um homem que aprendeu a fazer assim, ó. Senhor é a minha força. Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha cidadela. O Senhor é o meu lugar forte. O Senhor é meu escudo. O Senhor é minha herança. O Senhor é minha porção. É Ele quem me leva para pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O tempo todo, salmodiando, cantando, louvando, fazendo o quê? Se enchendo de Deus. O que é que a Bíblia diz? Começa a salmodiar com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim você vai ficar cheio do Espírito Santo. E se for cheio do Espírito Santo, você pode arrancar qualquer ovelha da boca de qualquer leão. Não vá lá sem ser cheio. Agora Daniel está sendo jogado dentro de uma cova de leões, com fome. Quando os leões viram Daniel, a Bíblia diz que eles cheiraram e ficaram quietos. Sabe por quê? Porque quem anda no Espírito não tem cheiro de carne. E leão come carne. Por isso que você não pode andar na carne. Porque andar na carne é dar comida para Satanás. Vocês estão comigo? Os que estão no Espírito andam no Espírito. Aí o leão cheirou. Aí a Bíblia diz que Deus envia o anjo particular. E eu creio que foi a maior ministração de oferta que já existiu. O anjo chegou e disse: vocês querem 100 vezes mais? Os leões fizeram, amém. Planta essa semente. Não come essa semente. Porque semente não se come. Se vocês não comerem essa semente, vai vir provisão sobrenatural. Aleluia! Amém! Então guarda ele. A noite toda os leões. Aí Daniel ajeitou a juba de um leão e foi dormir na juba. E eu creio que os outros leões ficaram tudo ao redor. Algum outro leão com fome via ele. Guarda a semente. Semente não se toca. Gente, que maravilha. No outro dia a Bíblia diz que o rei não dorme no palácio, Daniel dorme na cova do leão. Isso é maravilha ou não? Tem como entender isso? Como é que você está numa cama com gente abanando e não dorme? E alguém dentro de uma cova, cheio de leão, dormindo. Quando ele acorda, o rei já está na porta. Daniel, porventura, o Deus te livrou? Ele disse, Daniel, ô rei, eu estou aqui. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque achou inocência em mim. Aleluia. A Bíblia diz que o rei tira Daniel e escreve assim: em todo o meu reino não existe um Deus que livra, salva e opera maravilhas como o Deus de Daniel. Portanto, a partir de agora, só se adora ao Deus de Daniel, porque Ele livra, salva e opera maravilhas. Diga ao seu vizinho, o seu Deus livra, salva e opera maravilha, meu irmão. Diga, se prepare para grandes coisas acontecendo.
Eu declaro na sua vida grandes coisas acontecendo. Portas sendo abertas, restituição, restauração, milagre sobrenatural, contas pagas de maneira sobrenatural, Deus abrindo porta para você, para sua família, para os seus filhos, dinheiro chegando de maneira sobrenatural, contratos de maneira sobrenatural, conexão de maneira sobrenatural, restituição de todos os anos em que você foi roubado e perdido, Deus vai restituir. Uhul! Deuteronômio 7:9, eu termino aqui. Deuteronômio 7:19, perdão. Deuteronômio 7:19. Das grandes provas que viram os teus olhos. Olha que coisa maravilhosa. E dos sinais. Eu acho que está na hora da gente parar de ver só prova, não? Eu acho que prova você já vê demais, não vê? Quantos aqui já fizeram prova de universidade? Ou algum tipo de prova? Você está fazendo ela até hoje? Não é só no máximo final de semana? Tem crente que está na prova até hoje. Não acaba não essa prova. Presta atenção, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, os quais temes. Diga para o seu vizinho, grande coisa Deus vai fazer por você. Diga, a mão poderosa do Senhor e o braço estendido dele está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E em nome de Jesus eu declaro que você não vai ver só provas, mas você vai ver sinais e maravilhas. 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 Obrigado por sinais e maravilhas nessa casa, Pai.